Início do conflito. Em 1º de setembro de 1939, o mundo foi abalado. A Alemanha de Adolf Hitler invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado da história. Enquanto o mundo se dividia entre os aliados e o eixo, o Brasil estava em uma posição de tensão política, tentando manter uma postura de neutralidade. Mas o que talvez você não saiba é que o Brasil teve um papel fundamental na vitória contra o nazismo e o fascismo. Embora sua entrada no conflito tenha sido um verdadeiro ponto de virada, a Era Vargas e as relações com o eixo. Na década de 1930, Getúlio Vargas governava o Brasil, em um momento de grande instabilidade política. Após assumir o poder em 1930, ele instaurou o Estado Novo, concentrando poderes em suas mãos. Durante esse período, o Brasil, assim como outros países, buscava se alinhar com regimes autoritários, como o de Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália, embora o Brasil também tenha adotado algumas políticas sociais progressistas que contrariavam a ideologia do eixo. Em 1938, Vargas enviou uma carta a Hitler, reforçando relações amistosas. Mas, com a escalada da violência nazista e a anexação da Áustria, o Brasil começou a perceber a ameaça crescente do regime de Hitler. Embora ainda tentasse manter a neutralidade, o Brasil estava observando atentamente os movimentos internacionais, a mudança de posição. Tudo muda quando, em 1941, o Japão entra no conflito ao lado da Alemanha e da Itália, e a guerra começa a se espalhar pelo mundo. Em 1942, os ataques submarinos alemães contra navios brasileiros provocam a indignação da população. De repente, o Brasil se vê em uma situação sem saída. A pressão popular cresce e, em 22 de agosto de 1942, o Brasil declara guerra ao eixo. A partir daí, o país começa a se alinhar com os aliados. Liderados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, o apoio estratégico do Brasil. O Brasil se torna um ponto estratégico essencial para os aliados. Os americanos, que estavam em guerra contra os nazistas, pressionam o Brasil a escolher um lado. E o Brasil não só escolhe, mas se torna uma peça-chave, oferecendo sua geografia, infraestrutura e recursos naturais para o esforço de guerra. O Brasil concede os portos, instalações aeronáuticas e aeroportos, facilitando operações no Atlântico Sul e no norte da África. A Força Expedicionária Brasileira. Uma das maiores contribuições do Brasil para a guerra foi a criação da Força Expedicionária Brasileira. Cerca de 25 mil soldados brasileiros foram enviados para a Itália, onde enfrentaram condições difíceis, lutando nas linhas de frente contra as tropas nazistas. A Batalha de Monte Castello, uma das mais emblemáticas, mostrou a coragem dos pracinhas, como eram chamados os soldados brasileiros. Embora tivessem poucos recursos, os brasileiros conseguiram, após várias tentativas, conquistar a posição estratégica crucial do Monte Castello, abrindo caminho para o avanço aliado, enfraquecendo a resistência alemã. A Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira também teve um papel essencial. Entrei 1944, em 1945, o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira participou de mais de 400 missões, ajudando a destruir 85% dos depósitos de munição inimigos, 36% dos depósitos de combustível e 15% dos veículos motorizados da Alemanha. Esses aviadores brasileiros não só venceram desafios em combate, mas também superaram a dura realidade de enfrentar o inimigo nas condições adversas da guerra. Por sua coragem, receberam altas honrarias, incluindo a citação presidencial dos Estados Unidos. Soldados da borracha. Mas nem todos os brasileiros estavam na fronte de batalha. Uma parte fundamental da contribuição do Brasil foi dada pelos chamados soldados da borracha, trabalhadores enviados à Amazônia para extrair borracha, vital para os aliados. Infelizmente, esses trabalhadores enfrentaram uma exploração brutal e condições de trabalho quase escravas, com muitas mortes ocorrendo devido a doenças e condições insalubres. A promessa de um futuro melhor nunca foi cumprida, e os soldados da borracha viveram um pesadelo que até hoje é lembrado como um dos maiores escândalos sociais da história do país. O impacto no Brasil pós-guerra. Ao final da guerra, o Brasil foi recebido como herói, mas a transição de volta à vida civil para os ex-combatentes foi árdua. Muitos não receberam o devido reconhecimento e enfrentaram dificuldades para se reintegrar, lutando com traumas e a falta de apoio do governo. A guerra, embora tenha consolidado o Brasil como uma potência regional, também deixou marcas profundas, especialmente nos soldados que retornaram sem o apoio necessário. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial teve um impacto duradouro, não só nas relações internacionais,
mas na identidade nacional. A aliança com os Estados Unidos fortaleceu laços que perduraram no pós-guerra, e o Brasil se firmou como um aliado estratégico. Além disso, o legado da February e da Força Aérea Brasileira é celebrado até hoje, com monumentos e cerimônias dedicadas aos heróis brasileiros que lutaram para mudar o destino do mundo. Conclusão: o Brasil, um país inicialmente neutro, desempenhou um papel essencial na derrota do regime nazista e fascista, e ajudou a reconfigurar o equilíbrio de poder no mundo. A participação brasileira não apenas garantiu uma vitória para os aliados, mas também marcou a ascensão do país no cenário internacional. Hoje, o Brasil se orgulha de ser um dos poucos países que nunca perdeu uma guerra, e a coragem de seus soldados na Segunda Guerra Mundial permanece viva na memória nacional.